Olá, meu nome é Moisés, tenho 25 anos, faço matemática no IBILSE e sou integrante do Grupo Gamate. Bem, hoje vamos falar de estrelas, em especial de medidas indiretas. Vamos falar das definições, o que é medida indireta, estrelas variáveis, o brilho das estrelas. Começando pela definição. Usa-se uma medição indireta quando se pretende medir uma grandeza que é obtida por derivação matemática de outras grandezas medidas diretamente. Então, o que é medida indireta? Como foi falado na definição, vamos agora citar aqui um pouquinho melhor de um exemplo. Medida indireta é quando uma grandeza é derivada de outras grandezas, que são medidas através de uma observação direta. Aí, como por exemplo, quando obtemos com a observação visual do brilho da estrela, nós conseguimos relacionar indiretamente as reações nucleares dentro da estrela. Ok, então vamos dar uma continuidade, um início de como que funciona essa parte de observação. Para isso, vamos falar das estrelas variáveis. Existem estrelas variáveis, sendo elas as variáveis erúptivas, variáveis pulsantes, variáveis rotacionais, variáveis cataclísmicas, explosivas e do tipo nova, que são estrelas que variam a sua magnitude no decorrer com o tempo. Com a observação visual, podemos fazer um gráfico da sua magnitude visual pelo tempo, e assim teremos uma função senoidal. Vamos dar um exemplo. Aqui temos um gráfico. Realizando a observação, nós estamos vendo aqui que com o decorrer dos dias, o brilho dessa estrela está variando entre 2 e 3. Pode perceber que o brilho dessa estrela ele não é contínuo. Então, aí como que funciona? Vem aquela pergunta: por que o brilho dessa estrela ele não é contínuo? Ele sempre vai mudando. Um dia mais brilhosa, um outro dia menos brilhosa. Então, vamos entender um pouquinho mais agora, falando desse brilho. O brilho da estrela ele está relacionado à quantidade de luminosidade que atravessa a superfície dela. Então, se a estrela tem uma superfície maior, mais luminosidade vai passar. E se ela tiver a superfície menor, menos luminosidade vai passar. Então, dentro da estrela, tem as reações nucleares e a força gravitacional, que deixa tudo concentrado na estrela. E dentro, as reações nucleares têm uma força interna, fazendo pressão para fora dessa estrela. Quando a força gravitacional é maior do que a força nuclear, a estrela diminui o seu tamanho, e assim diminuindo a área da superfície. Quando isso acontece, a área da superfície diminui, o brilho dela diminui. Ou seja, a estrela fica mais comprimida, a estrela fica menor o brilho dela. E também, quando a força gravitacional ela é menor que a força reação nuclear da estrela, a área da superfície aumenta e a intensidade luminosa é maior. Então, é aí que podemos falar da importância da medida indireta. Por quê? É aí que a estrela tem mais brilhos num dia, tem menos brilhos em outro dia, nesses tais períodos. Por fim, eu deixo mais claro que a medida indireta nesse caso, a observação visual da estrela. A gente percebe que, da magnitude dela, nós conseguimos relacionar tudo isso que acabamos de falar. E as reações nucleares dentro dessa estrela. Ou seja, com a nossa observação visual dessa estrela,
nós conseguimos fazer uma relação indireta disso tudo, dessa parte do sistema gravitacional ser maior do que, do que o sistema nuclear, do que ser menor, pelo seu brilho. Isso é medida indireta. Então, aqui, eu dei um exemplo de uma animação. Olha que interessante, para a gente entender. A força gravitacional, quando ela é maior do que a pressão interna, que é essa força nuclear, a estrela fica menor. E quando essa pressão ela é maior, a estrela fica maior. A luz dela, a magnitude dela fica maior. Agora, falando de tudo isso, também vamos falar um segundo tópico, que é sobre a classificação espectral. É muito importante também. Vamos falar uma coisa muito histórica aqui, uma passagem histórica de como que surgiu essa classe espectral. A classificação espectral foi desenvolvida por N. Jump Cannon e Antônia Maury para estudar as classificações das estrelas em função de suas propriedades, como a cor, temperatura superficial e as características espectrais. Essa classificação utiliza o diagrama HR, um gráfico que relaciona os parâmetros ligados à luminosidade e cor para diferentes categorias de estrelas. Agora, um ato histórico também é quem usou pela primeira vez essa classificação espectral. Foi o astrônomo Edward Picken. Ele contratou várias mulheres graduadas para analisarem e classificarem os catálogos de espectros estelares. Nesse trabalho surgiu o esquema Harvard de classificação estelar, que é usado até hoje, gente. Aí essa foto aí, de 13 de maio de 1913, o nosso astrônomo e todas as mulheres que ele contratou. Vamos dar um início a esse esquema. Olhem só, vamos dar uma analisada nesse esquema. A classe espectral, ela tem nessa tabela a cor, a temperatura, e deu aqui um exemplo de estrela. Como podemos ver, a estrela O ela é a estrela mais quente e a estrela M é a estrela mais, entre aspas, mais fria, vamos falar menos quente, né? Então a estrela O, ela é azul, ela tem superfície, uma temperatura de 30.000 K. Um exemplo é a Mintaka. A classe espectral B, ela é um branco mais azulado e a sua temperatura ela tem em cerca de 20.000 K e o exemplo é a Rydion. A classe espectral A, ela é uma estrela branca, assim, a cor dela, e a temperatura dela chega a 10.000 K. Um exemplo é a Sirius. Aí temos a F, que é um branco meio amarelado também, que a sua temperatura superficial é 7.000 K. Um exemplo é a Próximo. Temos a classe G, que é a cor da amarela, que a sua temperatura superficial aí é de 6.000 K, um exemplo é a Capella. A classe K, ela é uma estrela meio alaranjada, com a sua temperatura de 4.000 K, a sua temperatura superficial. Um exemplo é o Aldebaran. E a estrela vermelha M, ela tem a sua temperatura de 3.000. E um exemplo é a Betelgeuse. Continuando, aqui deu um exemplo de continuação, né? A estrela O, por exemplo, ela tem muitas linhas de hélio, por isso que ela é bem quente, que é a estrela azul. As estrelas B, elas também têm umas linhas de hélio e umas linhas de hidrogênio fortes também. As estrelas F já é como sendo menos quentes, ela tem linhas de metais. A estrela G tem fortes linhas de metais e um pouco de hidrogênio, mas bem fraquinho.
as Ks têm as linhas metálicas dominantes e as Ms, que são as vermelhas, têm umas bandas moleculares muito fortes. Nessa primeira classificação temos a cor, a temperatura e suas linhas. Eu queria deixar uma coisa bem importante, uma observação muito importante, é que quanto mais fria a estrela, mais metal essa estrela vai ter. E outra coisa que na astronomia, tudo que não é hélio e hidrogênio é chamado de metal. Aí vamos ver aqui uma tabela mais física dessas classificações. Aí temos aqui as classes de O2, O5, de BO, P5 e assim por diante. Sendo a O2 a estrela mais quente, com raio maior, com uma massa maior e com uma luminosidade também. E a M95 sendo a menos quente, a menor e assim por diante. Então temos da maior para a menor. Aí aqui agora, fazendo meio que um exemplo aqui, classificando melhor, né? Nós temos as estrelas supergigantes, super luminosas, que é um exemplo a Iridium. Temos as supergigantes, temos as gigantes luminosas, que é uma estrela que eu gosto muito, em particular, que é a estrela Antares. Temos as estrelas gigantes, que é a estrela Aldebaran, as subgigantes e também a estrela anã. Ele, que pareça, o nosso Sol é uma estrela anã, mas só que essa é uma sequência, as estrelas anãs é uma sequência principal, podemos dizer assim. Entre aspas, é a grande maioria das estrelas. Não que o Sol é pequenininho, ele não é pequeno, é que perto dessas, por exemplo, de uma supergigante superluminosa, ela é uma estrela anã, que é o exemplo ali do nosso querido Sol, né? Aí, para a gente ler aqui melhor essas classificações que eu deixei, por exemplo, da Aldebaran, K5-3i, do caso do Sol, que é G2V, essas classificações são das tabelas que nós acabamos de ver. Então, usando aqui o exemplo do Sol, ele é um G2V. O que é? Agora uma foto bonitona aí do Sol. O Sol é uma estrela anã G2V. O que é? Esse G2 indica que a estrela possui uma temperatura de 5.780 K. E o V significa a sua classificação, que é como estrela anã. Enfim, olhando as estrelas, nós temos tudo isso. A grande importância dessa classificação espectral, a grande importância da medida indireta. Então, por fim, olhando tudo, esses exemplos, fica um pouco mais fácil de entendermos como classificar. Enfim, espero ter ajudado. Agradeço a oportunidade do Gamate, agradeço a todos e espero ter ajudado um pouquinho vocês, processo de aprendizado, e até uma próxima oportunidade.